Hoje estou de frente com uma mulher linda. Ela que, com 15 anos de idade, já foi confundida com Ana Paula Arósio, primeira dama da Embaixada do Reino de Deus. Estou falando de Liana Abude. Nascida em Vitória do Espírito Santo, filha caçula de uma família abastada e com muitos médicos. Entre seu pai, tios, primos e cunhados, são 14 médicos na família. Liana Abude casou-se muito cedo e aos 19 anos tornou-se pastora. Pouco tempo depois, gravou um CD. Ela tem um estilo ousado, adora penteados e maquiagens estonteantes. Formada em teologia, Liana é casada com Maico Abude e mãe de 2 filhos, Miguel Rana e Pedro Rana. Boa noite, Liana. É um prazer tê-la conosco. Boa noite, Adri. Então, nesse primeiro bloco, Liana, nós vamos começar te perguntando. Eu preparei algumas coisas aqui que eu acho muito interessante, que com certeza os telespectadores estão querendo saber de você. Esse seu estilo exuberante, princess, isso é o quê? Um complexo de princesa ou vem de família? Bem, acho que é um complexo de princesa. Mesmo? Porque lá em casa não tinha muito esse negócio de princesinha, não. Eu brincava mesmo de carrinho com meu irmão. Ah, não acredito. As bonecas ficavam guardadinhas, vestidinhas na prateleira e eu brincava de carrinho com meu irmão. Mas, Liana, todo mundo sabe que você adora os brilhos, adora os vestidos com caldos, os penteados, as maquiagens. De onde vem tudo isso? Da falta de uma filha. É verdade, olha só. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho, hein? Mas, Liana, e com essa era agora de plásticas, de cirurgias, de preenchimentos, o que você acha das mulheres estarem em busca dessa beleza física? Qual a sua opinião a respeito disso? Você que também é uma mulher muito linda, né? Está sempre com esses brilhos nos olhos. Bem, é para falar sério ou falar gozação? Falar sério, claro, nós estamos numa entrevista. Bem, eu acho que é interessante aquilo que hoje a ciência, a medicina pode nos trazer como benefícios, né? Para a beleza. A mulher existe essa questão de cuidados, né? Essa necessidade de uma boa autoestima. E, na verdade, quem faz sua autoestima somos nós mesmas. Não é aquele que nos ama, não é aquele que está junto conosco, mas somos nós mesmos que construímos a nossa autoestima. Nós não podemos depender de outros. Mas a toda procura e toda necessidade tem que ser, de uma certa forma, controlada, para que não exista exageros, né? Porque todo exagero é uma busca incessante, desenfreada por uma coisa que você nunca vai encontrar. Então, eu acho legal, de uma forma moderada, você procurar consertar aqueles defeitinhos que a gente acha que a gente tem, né? Que todo mundo tem. Mas a gente, às vezes, não costuma falar, não, mas a gente nunca está satisfeita com tudo que a gente tem. A gente, às vezes, quer dar uma consertadinha. É verdade. Eu acho que a pergunta que não quer calar é óbvio, você já fez alguma intervenção cirúrgica? Pergunta errada. Mas, assim, nenhumazinha, nada. E botox, querida? Não, eu já fiz cirurgia plástica, sim. Mesmo? Meu Deus, que revelação, isso é inédito. Acho que pela primeira vez na mídia você revela, então, que já passou por uma cirurgia plástica. E nós podemos, assim, saber qual foi essa cirurgia? Aquelas que foram necessárias para poder corrigir a gravidez. Eu acho que cada mulher tem uma necessidade, né? Eu, como uma pele muito branca, eu não tive muita sorte em relação à estria, né? Eu tenho da estria literalmente no joelho até acho que, sei lá, até no pescoço. É a pele branca, bem sensível. Então, minhas estrias começaram a aparecer logo aos 12 anos de idade, quando eu comecei a ter o crescimento. Então, começou a aparecer estrias nos joelhos, nas pernas, bem no... 12 não, na idade de 13 para 14 anos, quando eu comecei a estirar muito. Então, durante a gravidez, as minhas gravidezes... Quem assistiu o vídeo dos 15 anos me viu grávida, né?
Ali, incrivelmente, eu tinha 6 meses de gestação. Então, a barriga... Parecia que tinha 9 já. Meus 2 filhos nasceram com mais de 4 quilos. Então, Bem eram grandes. barrigas gigantes. Então, realmente, eu fiquei muito estriada. Então, eu fiz uma abdominoplastia. Mesmo? Mesmo. E como que você sentiu depois, sua autoestima? Como que foi depois disso? Bem, eu fiquei encurvada 1 mês, né? Então a autoestima não cresceu muito, não. No primeiro Não, tô momento ela brincando. baixou. Não, no primeiro momento ela baixou bem. 1 mês, assim, olhando para o chão. Mas Valeu a foi pena? necessário. Valeu. Até a enfermeira que cuidou de mim, ela disse que era incrível, porque era uma jovem de 26 anos e ela até fez algo que ela não costumava fazer, mas ela pesou, porque eles tiraram uma faixa de 40 centímetros da minha barriga de pele. Meu Deus, você já tinha tido os 2 filhos? Eu já tinha tido os 2 filhos. Até porque acho que esse é o tipo de cirurgia que não se faz se você não vai ter... engravidar depois, né? Exatamente, porque é uma cirurgia mais... Sensível. É uma cirurgia maior, assim, um corte grande, né? Então, quando a pessoa tem interesse de ter outros filhos, eu acho que é melhor deixar para depois. Até porque naquele momento já tinha estirado tudo que precisava e realmente uma estria juntava na outra e formava buracos. Então, às vezes, conseguia tocar as minhas veinhas assim na barriga, de tão fina que se tornou a membrana que cobria a minha barriga. Quer dizer que não há tabu quanto a isso. Cirurgia, se precisar, faz. Eu acho que faz. Eu acho que quando a pessoa tem uma condição, quando a pessoa não faz uma loucura também, porque tem gente que a todo preço, né? A qualquer preço. Eu acho que não é a qualquer preço, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, a Dev Tyros, que quando a pessoa deseja fazer uma cirurgia e essa cirurgia vai depender toda a felicidade dela, ela só vai ficar bem se ela fizer essa cirurgia, então é porque algo está de errado dentro dela, então não faça, porque a cirurgia realmente Exatamente. não vai resolver o problema. Não. Vai ser um paliativo naquele momento e depois os problemas virão. Exatamente. Né? Eu acredito que uma cirurgia logo plástica... bem depois os problemas virão. Com certeza. Logo após a cirurgia os Porque problemas virão. provavelmente aquilo não vai satisfazer o Lógico. problema que está no interior e a pessoa E a vai recuperação, continuar. o resultado é um pouco mais demorado. Então, quando a pessoa quer uma solução para os problemas imediata, acha que uma cirurgia vai resolver, não. Você sente desconforto pra caramba, dor é relativo. Dor é relativo de pessoa porque para pessoa. não, até de médico para médico. Tem médicos que têm a cultura de que fez uma cirurgia, vai doer mesmo. Então, às vezes, eles não dão medicamentos muito fortes para dor. Tem médico que não acha que a mulher tem que sofrer, então dá remédios fortes e a mulher realmente não sente dor nenhuma. E como você é de uma família de médicos, né? Isso aconteceu no meio da sua família? Foram parentes que fizeram a sua cirurgia? Como que foi? Quando eu decidi fazer a minha cirurgia, eu tinha tido o Pedro, né? Na verdade, tudo começou porque eu tenho um tio que ele é cirurgião plástico há 40 anos. Então, eu decidi fazer, foi muito rápido. Perguntei para o meu pai e tal, também a opinião médica dele. Ele falou, não, vamos fazer e tal. E, na verdade, eu só descobri o que realmente era cirurgia um dia antes da cirurgia. Porque eu fiz todos os exames, então eu achava assim que o cortezinho é pequenininho, é assim, é igual de cesariana. Eu ia sair de lá andando, essas coisas assim. Eu saí da cadeira de rodas, todo mundo olhando para mim, partido de lado a lado. Então é mais assim. Tem que estar preparado psicologicamente. Tem que estar preparado psicologicamente. Então tá, gente, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco, vamos para o nosso comercial e daqui a pouco nós voltamos com Liana Abud. Estamos aqui de volta no segundo bloco com esta mulher que é considerada a alegria da festa. Liana, nós queríamos saber um pouquinho, ser pastora muito jovem frustrou alguns de seus planos pessoais? Eu não digo que frustrou, mas foi uma revolução, porque na verdade... Mexeu com a sua cabeça? Mexeu. Você tinha 19 anos. Tinha 19 anos. E um ano de casada?
um ano de casada, e acabou que foi uma coisa muito de repente. Eu nunca tinha... Lógico que eu amava servir a Deus, eu amava fazer a obra do Senhor, mas eu não tinha essa intenção. Até, na verdade, eu escolhi uma pessoa para poder casar que não fosse pastor, porque eu não queria casar com pastor. Então, a única coisa que eu não queria... Era ser pastora. Não Na ser verdade, pastora. nunca tinha pensado nisso. Não ser esposa de pastor. Porque eu tinha um referencial que eu tinha muita dó da esposa do meu pastor. Então, era a verdadeira mulher sem nome. E ela era muito jovem também quando casou, e eu vi ela sofrendo aquelas cobranças, e ela, meio que a minha casa era o refúgio dela, então a gente cuidava dela, cuidava dos filhos dela, para ela descansar, então era muito cansativo, cobranças muito pesadas em cima de uma menina que também ela tinha 18 anos, quando ela casou e se tornou esposa de pastor. Então, eu fugia disso, falava que era pastor, eu já ficava mula. E nessa caminhada, nessa trajetória, bom, não querendo dizer sua idade, mas quantos anos de pastora? Bem... 15. Poucos. E nessa trajetória, houveram decepções? Muitas. Mesmo? Não, muitas. Na verdade, eu acho que faz parte, não só do ministério, do pastorado, mas eu creio que também para qualquer escolha profissional ou ministerial, ou qualquer coisa que seja, os nossos sonhos, eles só se realizam, infelizmente, no meio do caminho da realização deles. Você tropeça, você tem decepções, você acredita e você é atraído, você espera e você não é correspondido. Então, isso daí faz parte, eu acho que do caminhar. Do ser humano, né? Eu acho que todo lugar que nós estivermos com pessoas, nós estamos sujeitos. Qualquer lugar que eu estivesse, eu acho que passar por tudo isso. É ilusão a gente achar que eu sofro desse jeito porque é ministério. Não, eu acho que se eu estivesse num consultório, num escritório de advocacia, como eu comecei a fazer a faculdade de Direito. Ou sendo reitora de uma universidade, por exemplo, né? Onde tem muitas pessoas. Eu escolhi o curso de Direito, comecei a cursar a faculdade de Direito. E eu acho que se eu fosse uma advogada, eu também teria passado por decepções, por acreditar e ser traída, mas por em algum momento esperar você e não ser atendida. Se arrependeu? Em algum momento passou pela sua cabeça por que eu aceitei, não deveria ter aceitado? Eu acho que essas questões logicamente já passaram. Por que eu escolhi? Por que eu aceitei? Eu não devia ter aceitado. Mas eu acho que voltar atrás, não. Voltar atrás, eu acho que eu sempre tive temor. E você acha que esses pensamentos de por que eu aceitei tudo isso, tem muito mais a ver com a imaturidade? Ou, de fato, você teve momentos que pensou, não... Né, pensando hoje, claro, né, no que você tinha pensado no passado, você acha que naquele momento foi imaturidade? Ou hoje esses pensamentos ainda de relance podem surgir? Não, eu acho que foi mais por medo. Por medo de responsabilidade. De não corresponder a Deus da forma que Ele esperava. E eu acho que a expectativa das pessoas também, A expectativa das pessoas, você se sente um pouco apreensivo. Com certeza você lidera e liderou pessoas bem mais velhas. Com certeza, isso daí foi um agravante, né? E há momentos que realmente, assim, acho que a nossa confiança é óbvio que a gente precisa ter a nossa confiança em Deus, mas às vezes a nossa confiança em nós mesmos vacila, né? E eu acho que o que mais vacilou nesse tempo que surgiram esses questionamentos, essas dúvidas, essas inseguranças, foi nos momentos onde eu não acreditei em mim mesma. Porque no Senhor eu sempre acreditei e esperei. Exatamente, foram crises emocionais. Que todos nós passamos, principalmente as mulheres, né? Com certeza. E hoje, depois dessa trajetória, com certeza já adquiriu maturidade, experiências, passou por vales, por desertos, né? E como é hoje? Nós sabemos que a Embaixada do Reino de Deus é um ministério, uma igreja relevante, conhecida até mesmo fora do estado. Como é hoje ser pastora de um ministério de relevância nacional? Muito mais difícil. Não, muito mais difícil, porque, na verdade, as pessoas às vezes esperam de você, principalmente eu, da forma que eu sou, às vezes as pessoas se decepcionam um pouco logo de cara comigo, né? Uai, mas por quê? Não entendi.
Eu não sei, será que alguém pode responder? É uma relação de amor e ódio? Não, porque primeiro as pessoas já esperam que eu seja uma pessoa mais velha. Então, já de início, desde o começo, as pessoas se assustavam por eu e o pastor Mike sermos tão novos. E eu não condeno, até porque eu imaginei, quando eu ouvi sobre ministérios, sobre chamado pastoral, eu achei que Deus fosse me chamar mais velha, depois que eu já tivesse realizado as coisas na minha vida. Então, para mim, aquela imagem também pastoral seria uma coisa lá para frente, né? Então, eu entendo esse susto, essa surpresa das pessoas em relação a mim e ao pastor Maico, de nós sermos tão jovens. Segundo, porque eu não sou aquela pessoa meio convencional, aquela mulher assim... um pouco... aquela mulher assim... sabe? Sabemos. Um pouco assim, exuberante. É porque eu não sou aquela pessoa assim quietinha, porque todo mundo também tem aquela noção assim de pastora ser aquela mulher mais séria, reservada. Que não reservada. Então eu não faço você é você, tipo. independente do lugar. Eu já tentei, mas eu concluí que não dava muito certo, não. Quer dizer que você é você. Não deu. Você não consegue ser outro. Eu quase morri entalada. Eliana, como é estar 24 horas ao lado de um homem visionário como Maico Abud? Nossa, gente, é muito difícil. Orem por mim. Não, é porque ele, eu não sei. Eu digo. Você consegue acompanhar o ritmo dele? Nunca. Não, eu falo para ele, Deus te deu uma dádiva que literalmente se eu perguntar para ele quanto que foi uma conta da Celeste do ano passado, ele lembra do valor, os detalhes, os centavos, ele lembra onde ele pagou, onde que ele fez, o que ele foi. Então, ele tem uma memória extraordinária. É uma coisa assim, um homem proativo. É um homem extremamente proativo. Quando a gente está fazendo uma coisa, realizando, ele já está pensando 10 coisas na frente. E isso, assim, para mim, eu me sinto um pouco cansada. Só de acompanhar. Só de ouvir ele. Não acompanhar, pior ainda. Só de ouvir ele falando dos projetos. Eu me sinto um pouco cansada. É desgastante, porque... É verdade, não, é verdade. Orem por mim. Não, é verdade. Ainda bem que tem essa risada, né, Eliana? Ainda bem que você consegue se extravasar com essas risadas, com esses momentos assim, porque se você fosse de uma pessoa, eu penso, né, de um temperamento mais introspectivo, mais reservada, e para acompanhar o ritmo assim de uma pessoa que é visionário, que pensa muito alto, anos à frente, talvez você já estaria hoje numa depressão ou, vamos dizer, até talvez em separação, né? A gente não, com certeza. Claro que estamos aqui falando de um casal referência, mas que se não houvesse algumas cuidados de Deus em colocar a pessoa certa do lado dele, com o temperamento certo como o seu, talvez a coisa não tinha ido pra frente. Realmente, eu acho que qualquer relacionamento requer muito investimento, né? E eu acho que para conviver com uma pessoa tão assim visionária, sonhadora, é porque ele sonha o tempo inteiro, o tempo todo. Ele acorda sonhando, ele dorme sonhando, ele dorme falando. E lá em casa parece... Às vezes eu falo bem assim... Dorme pouco, que eu sei. Dorme pouquíssimo. Gente do céu, o sangue do Cordeiro tem poder. Por isso que eu acho que eu preciso dormir umas 12 horas por dia. Porque para você e por ele? Não, para eu poder descansar de tudo que eu ouvi dele o dia inteiro. Será que ele está ouvindo o nosso programa agora? Eu espero que às vezes ouça para poder consolar o coração dele. Não, mas é verdade. Uma pessoa tão proativa, assim, uma pessoa tão visionária, às vezes eu me sinto realmente um pouco cansada. Só de ouvir mesmo. Você viu, né? Culpa sua, Dona Zuleide. A senhora que fez ele. Quer de volta? Quer de volta? Ela, gente, quando eu falo qualquer coisa, ela me defende de tudo. Quer ser uma sogra sábia? Defenda a sonora, porque ela me defende de tudo que ele faz. É verdade. Porque aí qualquer coisa também, se ela me defender, eu falo, quer de volta? Aí ela não quer de jeito nenhum. Ela fala, não, minha filha, Deus me livre, agora que eu já larguei essa carga para você, eu não vou querer de volta de jeito nenhum. Mas eu vejo assim que a todo relacionamento exige muito investimento.
E realmente, se a gente não tiver uma mesma visão, se a gente não tiver empenhado em um suprir a necessidade do outro, eu acho que realmente dá isso que as pessoas hoje em dia falam tão livremente, abertamente, questão de incompatibilidade de gênios, né? Se for ver, qualquer casamento acaba com incompatibilidade de gênios. E, na verdade... Que, na verdade, é uma falta de compreensão e paciência, né? É uma falta de ânimo de você entender o outro e comprar o sonho do outro. É você entrar dentro e vamos sambar junto e manda ver. Então, isso aí. Precisa de jogo de cintura. Estamos terminando agora o nosso segundo bloco e daqui a pouco voltamos para falar um pouquinho da vida a dois. Estamos de volta no terceiro bloco com Liana Abud. Tenho certeza que os telespectadores estão gostando muito dessa entrevista com uma mulher tão simpática que tem conseguido atrair a alegria de muitas pessoas e extrair o melhor das pessoas. Liana, sabemos que um dos seus sonhos era ter uma menina. Você é mãe de 2 meninos, né? Miguel Hanna e Pedro Hanna. E um dos seus sonhos era ter uma menina. Isso ainda está na sua lista de projetos? Bem, a gente riscou. Por causa da abdominoplastia? Não, por causa da vasectomia. Se eu aparecer grávida, o bicho pega. Esses dias eu perguntei pro meu marido, eu falei assim, amor, e se eu aparecesse grávida agora? Ele olhou bem para mim e ele falou assim, eu ia te dar uma surra. Aí, mas eu não estava pensando nessa questão, eu estava pensando no milagre. Óbvio. Não, mas aí vai ter que como explicar é ser, muito, Liana, né? Você que é tão romântica, dá para a gente perceber nos eventos sociais, a forma como já falamos aqui no primeiro bloco, mas não tem como não voltar nesse assunto, a forma como você se veste. Aliás, eu ouvi dizer que você já assistiu E o Vento Levou 22 vezes, é isso mesmo? É síndrome de Scarlett O'Hara? Gente, quem contou? Os meios de comunicação contam tudo. Não, eu sempre gostei mesmo do filme. Acho que era mais, não por causa do filme, mas acho que por causa das roupas, né? Eu queria ter visto Quantas naquela vezes época. você viu? Eu assisti muitas, eu não sei quantas vezes não, mas eu assisti muitas. Eu parava, eu desenhava as roupas dela. Eu brincava de boneca, eu costurava as roupas iguais. E Cícia, a Imperatriz? Ai, amo. Eu tenho cada roupa desenhada, assim. Meu vestido de noiva foi inspirado na Cici. É mesmo? Eu desenhei meu vestido de noiva. E foi inspirado. Também cantou no seu casamento. Cantei. Dá para fazer uma palhinha aí? A música é da Fernanda Brum, né? Ela conheceu o Emerson um pouco depois que eu conheci o Maico, no mesmo lugar. Foi na convenção da Donep. Que também onde a Aline Barros conheceu Isso, foi tudo na mesma época, né? Foi tudo naquela geração, assim, que Deus foi da pegando. Donep, isso, que Deus foi costurando jovens comprometidos. Eu acho que o melhor lugar para encontrar um bom e duradouro casamento é no meio de pessoas comprometidas e apaixonadas pelo Senhor. Que estão buscando algo, né? Exatamente. E o Emerson compôs essa música para ela. E dá para cantar um pedacinho para a gente? Ela falava bem assim: quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que uma paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz. Já está emocionada. Só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção.
e não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Uau! E essa paixão e esse amor está vivo ainda com a mesma intensidade? Não, com a mesma não. Mais ou menos. Muito mais. Mas como eu estava perguntando antes, você com esse romantismo todo, como é ser a única mulher dentro de casa? Eu vejo que é legal, porque eu tinha um desejo de ter 2 filhos. Obviamente que eu esperava que um deles fosse mulher e um deles fosse homem, né? Um casal. Mas diz que você tem uma sobrinha maravilhosa, né? Jéssica Budi. Gente, eu amo minha sobrinha. Na verdade, chamo ela de filha da tia, porque ela não tem nada a ver com a mãe dela, gente. Ela é espalhafatosérrima. É extravagante. É extravagante, não tem nada a ver com a mãe dela, tem tudo a ver com a tia. Ela só nasceu na casa errada. Mas na família tá certa. Mas eu tinha desejo assim, de ter uma menina, mas eu acho que muita coisa convivi muito com a Jéssica. Apesar dela ser, quando era pequena, era muito arrancava laço. Não gostava de laços. Não gostava nada, ela não era nem um pouco feminina, mas eu acho que o jogo virou. Então agora ela é extremamente assim, mulherzinha, né? Então eu acho que é legal porque acaba que um pouco daquela necessidade de se realizar assim com a menina e tal, eu mato essa vontade na Jéssica, na sobrinha, eu também tenho a Gabriela, que é minha sobrinha também, filha da minha irmã. Então acho que não é daquele jeito que eu gostaria, né? Porque senão eu estaria emperequetando inteira. Mas eu acho que um pouco, eu acho que um pouco. Presentes são bem-vindos. Eu amo ela abrir minha sapateira, olhar aqueles sapatos. Mas, por um outro lado, eu penso assim que em casa eu sou muito metódica e muito sistemática, por incrível que pareça. Ninguém acredita que eu seja tão sistemática assim, por causa talvez do meu jeito descontraído. Mas eu não gostaria, eu acho, de ter alguém mexendo nas minhas coisas o tempo todo e tirando do lugar. Uma filha mulher sempre mexe nas coisas da gente. E eu ouço isso de pessoas falando: ai, minha roupa sumiu, meu sapato entortou, quebrou o salto. Eu acho que eu ia pirar se eu tivesse um ratinho assim, sabe? Um ratinho de closet, eu ia pirar. Mas, Liana, nós começamos esse bloco falando que íamos falar um pouquinho da vida 2, né? Essa história nos conta que você levou um macacão pimpão em sua lua de mel. Era alguma fantasia? Gente, eu nem sabia o que era isso na época. Fantasia. Não, na verdade, eu acho que era assim. Eu casei menina mesmo. 18 anos, 17? Não, mas eu acho que aos 18 anos as meninas hoje são muito mais... avião, né? Eu era literalmente, acho que nem pode se dizer que era um meio de transporte. Era uma criança. Eu era uma criança. Literalmente, eu embalei as minhas bonecas quando eu estava embalando as minhas malas de lua de mel. Quando você foi visitar o seu noivo na cidade dele, como você era ainda de menor, você foi com aquela plaquinha no avião, né? Fui, naquela época tinha que usar aquela plaquinha. Hoje em dia é só menor de 12, né? Naquela época não, naquela época era menor de 18. E quando eu fui visitá-lo, eu tinha 17. E você foi com a plaquinha de menor, acompanhada pela comissária de bordo. Não, a comissária de bordo te acompanhando. Exatamente. Então eu usava a plaquinha. Uma criança. E realmente, assim, quando eu casei virgem, eu casei moça, menina, literalmente assim, sem experiência nenhuma. Eu tinha. Não tem nem como contar que, na verdade, eu tive algum namorado antes, porque, na verdade, eu tive um namoradinho que sempre a família inteira falava que eu era noiva, eu ia casar com ele e tal. Então, teve um momento que eu achei que eu gostasse dele, e quando eu comecei a namorar com ele, eu descobri que eu não gostava, então eu gastei um mês para poder tentar terminar, porque a família inteira ficou em cima. E aí, como eu também não tinha, assim, não ia para balada, então a gente também não... Era conversar por telefone até que eu consegui terminar, né? Que foi maior desilusão de algumas pessoas, da família e tal, mas
passou. Então, realmente, eu considero como meu primeiro namorado mesmo, né? E foi todo meu primeiro, né? Foi meu primeiro namorado, foi minha primeira experiência sexual. E literalmente, eu preparei minha mala de lua de mel com as coisas que eu fui nas lojas com a minha mãe e eu escolhi coisas que eu usaria no dia a dia. Claro. Então, eu usaria um pimpão. Um macacão pimpão. E ele não se assustou com aquele macacão pimpão? Para quem não sabe o que é macacão pimpão, é aquele flanelado que a gente usa no inverno. Aquele do Peter Pan, com botão de cima e embaixo. Aqueles botãozinhos, que é todo inteiro, aquele macacãozão. E ele era todo cheio de ursinho, assim, bem bonitinho. Era lindo. Gente, era lindo. E o travesseirinho, você levou? Não, travesseiro não, eu não tinha essa mania, não. Eu só tinha mania de... Mas até hoje eu tenho... Mas foi uma experiência, não vou dizer traumática, porque, na verdade, você estava realizando um sonho, né? Mas foi uma experiência forte, né? Você sair desse jeito, menina, inocente, passar a lua de mel no exterior e voltar, não mais para a cidade que você morava, para uma cidade que você não conhecia. E nem mesmo, parece que você nem conhecia a sua casa, né? Que você iria morar. Quando eu me casei, eu não conhecia Balneário Camboriú, porque eu não tinha vindo aqui. E, inicialmente, os planos eram que a gente morasse em Anápolis, Goiás, onde era a cidade dele. Mas, 6 meses antes de nos casarmos, ele comprou uma empresa aqui, uma indústria de pesca. Ele começou a administrar daqui, achando que ele fosse conseguir deixar tudo organizado e voltar para Anápolis, Goiás, e administrar de lá essa empresa, como ele tinha outras empresas administradas por lá, né? Só que ele viu que era muito maior do que ele imaginava e que realmente o dia a dia era muito tumultuado. Então, como eu estava mudando já da minha cidade para Anápolis, para mudar para o sul, até eu preferia, porque a vida inteira eu morei na praia. Então, eu preferia mudar para o sul, porque também eu iria morar na praia. Mas eu não conhecia. E, na verdade, não foi muito traumática, não, porque eu acho que era uma confiança e uma convicção tão grande de que era a pessoa de Deus para mim. Foi colocado tanto em oração, em propósitos. Eu pedi tantos e infindáveis sinais a Deus de que realmente era aquele momento com aquela pessoa, e Deus foi me respondendo continuamente, positivamente, cada uma dos meus propósitos, que eu não tive dúvida. E, por incrível que pareça, essa ansiedade que eu vejo que hoje em dia todo mundo tem, aquela ansiedade que, nossa, e perde cabelo, emagrece, e fica bulímica, anoréxica, porque vai casar. Eu acho que é um momento de tanta alegria. Eu não tive esses traumas, não. Talvez porque eu fosse tão inocente, ou eu creio que seja realmente pelo foco que eu tinha, de um foco completamente bíblico. Você já estava psicologicamente preparada para ser esposa. Por incrível que pareça, porque eu tinha uma convicção muito grande do que era o casamento cristão. E que conselho você daria hoje para as jovens que não se casaram ainda, assim, em 1, 2 frases, o que elas poderiam ter como prioridade para encontrar a pessoa certa, para ter um casamento de sucesso como você tem? Eu acho que literalmente o que a maioria não consegue fazer: lançar todo o fardo no Senhor, esperar nele, aprender dele e confiar nele. Eu acho que isso, por mais que as pessoas digam, eu estou esperando em Deus, eu estou orando, estou pedindo, mas as pessoas não estão realmente esperando no Senhor. Elas estão mexendo os pauzinhos na frente de Deus, sabe? E eu vejo que eu não fiz isso. Eu sempre coloquei o Senhor muito mais na frente do que os meus próprios desejos. Até porque talvez eu tinha uma convicção de que eu ia fazer minha faculdade, eu ia fazer minhas coisas. Então, eu tinha uma convicção de que talvez eu casaria mais tarde. Eu não estava esperando para aquele momento, né? Então, eu não estava à procura. Entendo. Então, eu não estava tão ansiosa. E realmente foi uma experiência muito boa. Muitas vezes a ansiedade atrapalha, né? Muitas vezes não, todas as vezes a ansiedade atrapalha. E eu vejo que hoje em dia as pessoas têm se perdido no meio da ansiedade. É a ansiedade que realmente tem tirado o foco dessas pessoas. E por mais que elas digam que elas estão esperando no Senhor, se elas fizerem um pacto com Deus mesmo, e se elas analisarem o mais profundo do coração delas, como a palavra do Senhor diz que a gente deve analisar, elas vão ver que elas não estão esperando no Senhor.
É verdade. Elas estão desesperadas no Senhor. Elas não estão esperando, né? Estamos terminando aqui o terceiro bloco. E depois dos comerciais, vamos então para o último bloco dessa entrevista tão empolgante com Liana Abud. E agora, no nosso último bloco, vamos para o bate-bola, jogo rápido. Ai, meu Deus. Um medo. Eu falei que ia travar. Esse negócio de bate-bola, eu não gosto muito de bate-bola. Um medo, decepcionar a Deus. Igreja. Vida. Filhos. Muito amor. Paixão. Meu marido. Maior alegria. Eu acho que a maior alegria é ter minha família. Acho que é a coisa mais importante. É ter os meus filhos, ter os meus pais, os meus sogros, ter meu marido. Acho que é a maior alegria. Viagem. Ai, amo qualquer lugar, todos, de preferência. Uma decepção. Eu esqueço fácil, eu não consigo lembrar de nenhuma. Que bom. Roupas e sapatos. Me dá mais dinheiro, Senhor. Ministério. Vida. Vida 2. Ai. Pula. Eu travei. E por último, então, sonho a realizar. Eu não posso contar. Tudo bem, vamos entender. E Liana Abud por Liana Abud? Eita, sei lá. Liana Abud é uma pessoa alegre, extrovertida, mas que tem seus momentos de tristeza, às vezes de solidão, de melancolia, momentos quietinha. Será? Momentos que eu fico escondidinha. Não tem muita oportunidade, não gostaria de ter mais momentos assim, mas não dá tempo. Liana, foi um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. E a Embaixada do Reino de Deus continua com sua programação local. E até o próximo programa.